Os preços dos SSDs são os mais baixos de todos os tempos, e obter o SSD certo para o seu fluxo de trabalho, sem escolher o errado, pode ser um pouco complicado ou um pouco confuso, porque existem tantas versões diferentes por aí. Por exemplo, no seu fluxo de trabalho, você pode querer escolher este, mas não este ou este em vez daquele. Tudo depende do que você está fazendo com o SSD. Então, neste vídeo, mostrarei quais são os melhores SSDs para criadores e qual deles você deve escolher quando quiser economizar também. Porque no ano passado eu encontrei alguns azarões muito interessantes que eu não conhecia antes e que estavam tendo um desempenho muito bom. Procurando uma maneira barata de licenciar seu Windows? Confira rookies através dos links na descrição do vídeo. Certifique-se de usar o código TN20 para obter 30% de desconto. Colhe a licença nas configurações de ativação e pronto. Esta licença é para Windows 10, mas você pode atualizá-la para o Windows 11 gratuitamente. Eles também oferecem licença do Microsoft Office 19. Use o mesmo código TN20 para obter 30% de desconto. Confira rookies.com na descrição do vídeo abaixo. Então, duas coisas rápidas primeiro. Se você está procurando uma solução de SSD externo, por exemplo, para Mac ou para seu laptop, então recomendo fortemente verificar meu guia de SSD externo, onde iremos nos aprofundar um pouco mais nas soluções externas e qual delas você deve escolher e como isso funciona. Então vá dar uma olhada nisso. Além disso, todos os SSDs que estou recomendando estarão vinculados na descrição abaixo se você quiser escolher algum deles. Então a primeira dica que eu daria para você é em vez de escolher os antiquados SSDs SATA, que sempre foram recomendados e ainda são os melhores. Ainda há muitos deles no mercado. Você pode querer ficar longe deles, dependendo do seu caso de uso, é claro. Mas na verdade estes não são mais os mais baratos. E se você tiver slots M2 em sua placa-mãe, escolher o SSD M2 como um desses será muito mais rápido e muitas vezes ainda mais barato porque esses SSDs SATA às vezes parecem ser mais caros. Obviamente, depois de preencher todos os M2 da placa-mãe, ter um SSD SATA para armazenamento SSD extra também é bom. Mas esses 8 SSDs vão até 600 MB por segundo, enquanto esses SSDs M2 vão até 10.000. Então isso é 20 vezes mais rápido do que alguns deles. Então, vamos dar uma olhada em alguns dos benchmarks. Em primeiro lugar, queremos observar as velocidades de leitura e gravação sequenciais. Portanto, esta é basicamente a velocidade máxima sintética e teórica de leitura ou gravação desses SSDs. E nesses benchmarks que estão surgindo, também tenho tamanhos diferentes do mesmo SSD. Por exemplo, recomendo fortemente ficar de olho no Lexar NM790 que tem a versão de 1, 2 e 4 TB. E alguns dos outros, eu também tenho outros diferentes. Por exemplo, o NetAC também tenho 2 tamanhos separados. Isso também mostrará em quais fluxos de trabalho você realmente precisa de um SSD de maior capacidade ou de maior capacidade. Porque às vezes você pode obter mais desempenho, mas nem sempre. Então, em velocidades de leitura sequencial, aqui podemos ver que os drives Gen 5, como o Adata Legend 970 e o Corsair MP7000, estão em outro nível, muito mais rápidos do que temos no Gen 4, que agora é na verdade muito barato. Então você pode ver que a geração 4 atinge cerca de 7,1, 7,2 GB por segundo, algo por aí. E muitos drives de última geração podem alcançar isso, como você pode ver, praticamente do terceiro lugar até o Samsung 980 Pro. Eles são muito parecidos e praticamente iguais. Então o aspecto do marketing vai ser o mais importante aí porque eles querem colocar na caixa o mais rápido. Portanto, a velocidade de leitura chega a 7.450 MB por segundo. Mas é muito provável que você não os esteja entendendo. E todos eles têm o mesmo desempenho sequencialmente. Mas essa não é a especificação mais importante. E mais abaixo, você pode ver que o Cardia Z440 e o Sabrent Rocket 4.0, que na verdade são como a geração da versão dos drives Gen 4, um pouco mais antigos, mas tem algo muito importante sobre eles, o que pode realmente fazer você considerar aqueles mais os outros aqui. Falaremos sobre isso em 1 minuto. E então o Solidime P41 Pro está lá, como os drives Gen 4 de gama média, que você pode ver ali. O interessante é que também tem o Samsung T9, que é um SSD externo que você pode ver ali. E na parte inferior você pode ver o Samsung 980, que é um drive Gen 3 de última geração. A seguir, vamos dar uma olhada na velocidade de gravação sequencial, teórica como o máximo disso. E estamos dando uma outra olhada no Crystal Disk Mark aqui.
E você pode ver novamente que as unidades Gen 5 funcionam muito mais rápido. Curiosamente, o Corsair MP7000 é cerca de 14% mais lento que o Adata Legend 970. E aqui você pode ver que até mesmo unidades Gen 5 diferentes têm capacidades diferentes. Isso não significa apenas que o Gen 5 está em uma bolsa nova do que o Gen 5. As unidades Gen 4, e a maioria das unidades Gen 4 de última geração, são formadas de maneira muito semelhante, algumas um pouco mais baixas, outras um pouco menos. Mas então você pode ver que o cardia do Netac NV7000T abaixo, e então eles começam a descer um pouco. E então temos as unidades intermediárias da geração 4 e, em seguida, a geração 3, bem no fundo. Passaremos para o Benchmark PC Mark X Quick System. E esse benchmark testa todas as unidades em uma pequena tarefa rápida que você pode realizar todos os dias. Abrindo documentos, fechando documentos, navegando como pedacinhos, não leitor sequencial, não pesando no SSD, mas lendo pedacinhos de dados em todos os lugares. E as unidades que apresentam bom desempenho neste teste são muito boas para uma unidade secundária. Então, talvez você esteja apenas procurando expandir seu armazenamento e esteja fazendo isso em um laptop ou PC e queira apenas um pouco mais de capacidade para ver fotos ou fotos. Reproduzindo vídeo, você só tem algo como unidade secundária. Não é muito exigente. Aqui estão algumas das melhores opções. Obviamente, o Gen 5 dirige novamente, sendo formado de forma muito semelhante, bem no topo do gráfico. Depois temos Solidime P44 Pro, que é uma das minhas descobertas favoritas em 2023. São unidades absolutamente fantásticas. Geralmente são muito mais baratos que o Samsung 990 Pro e, na verdade, um pouco mais rápidos. Eles também têm especificações escritas em terabytes melhores, que mencionaremos mais tarde no vídeo, mas Samsung 990 Pro e Solidime P44 Pro, 1TB e 2TB são muito bons. Como você pode ver aqui, tendo uma capacidade maior como a do P44 Pro, 1TB e 2TB, a versão de 2TB tem melhor desempenho. Mas, curiosamente, a versão de 1TB do Kingston Fire Renegade era versus a versão de 4TB do KC3000. Eles têm SSDs com preços e especificações muito semelhantes. Não podemos ver nenhuma diferença de desempenho em uma e 4 capacidades. Mas eu diria que a maioria dessas unidades é muito boa para o que você fará. E se você tiver apenas um SSD secundário, qualquer um desses, eu diria que provavelmente os mais sofisticados do Lexar NM800 Pro e superior. Eles são um pouco exagerados. Se você quiser apenas um pouco mais de armazenamento e até mesmo os SSDs SATA nesse ponto, tudo bem. Passando para o benchmark de dados PC Mark X. E isso testa as unidades como armazenamento de dados. Então, talvez você não esteja trabalhando tão ativamente neles, mas sim como se estivesse trabalhando em um computador. Você está armazenando neles e não está testando as unidades como aplicativos ou programas ativos trabalhando neles. É como se fosse uma unidade de armazenamento ou de dados, como o nome do benchmark sugere. E aqui podemos ver novamente os drives Gen 5 bem no topo e o Samsung 990 Pro como o melhor. Segundo lugar na geração 4, se assim dissermos. E então o Solidime P44 Pro novamente bem no topo. Curiosamente, um pouco mais rápido que o FireCuda 530 ou Kingston Fire Renegade, ou KC3000, que também são unidades Gen 4 de última geração. O CAD A440 novamente, como no secundário de ponta, está lá com o resto dos drives Gen 4. E você pode ver que estamos indo um pouco mais para baixo ali. Eu gostaria de dizer isso de maneira interessante, o Solidime P41 Plus, que está aqui, um daqueles drives Gen 4 de gama média muito acessíveis. Ele tem um desempenho muito bom em muitos desses testes. Portanto, gosto muito dos SSDs Solidime. Lembre-se de alguns desses drives que você pode ver na mesa aqui. Estas não são todas as unidades que você pode ver testadas por lá. E alguns deles eu não testei exatamente como o Tcreate aqui. Na verdade, esta é a unidade Gen 3, mas são para outro projeto. Então isso é como uma representação visual. Mas aí temos muito mais drives na mesa. Alguns deles ainda estão nos PCS ou já estão em uso em algum outro lugar. Mas aqui estão alguns dos resultados se você quiser comparar certas unidades com outras. Na unidade de dados aqui, onde esperaríamos que capacidades maiores fossem formadas melhor. Se olharmos para o Lexar NM790, então a versão de 1TB é um pouco maior do que a versão de 4TB e a versão de 2TB. Por alguma razão, a versão de 2TB é a mais baixa. Depois temos a versão de 4TB, que é um pouco mais rápida. Mas a versão de 1TB é a mais rápida. O Samsung T9 aqui é mais um daqueles drives que você pode querer ficar de olho, só mostrando se você tivesse algo externo, qual seria a diferença de desempenho. Ter sempre um SSD interno será muito melhor do que ter um SSD externo. Agora passando para o benchmark completo da unidade do sistema do PC Mark X.
E esse é um dos testes muito importantes para a maioria dos criadores por aí, porque se você não sabe como deve ser o seu fluxo de trabalho de armazenamento, tem um vídeo completo dedicado no canal. Vá dar uma olhada onde vamos um pouco mais fundo. O que é uma unidade de projeto? O que é uma unidade de arquivo? O que é uma unidade de sistema operacional? O que é uma unidade de cache? E como você deve rotulá-los para obter o fluxo de trabalho mais otimizado. Mas neste benchmark aqui, o benchmark de unidade de sistema completo testa as unidades como um sistema operacional ou executando programas mais exigentes nelas. Portanto, as unidades que funcionam bem neste teste são boas para o sistema operacional ou para a unidade de projeto. Mas as unidades do projeto adicionaram um pequeno asterisco porque há outro benchmark que é muito importante para a unidade do projeto também. Portanto, se você estiver usando muitos ativos grandes, como grandes arquivos de vídeo, e constantemente gravando e lendo arquivos da unidade, considere também as especificações escritas em terabytes e o teste de consistência, que serão apresentados a seguir. Mas se você está procurando a unidade do sistema operacional e a unidade do projeto, este teste mostra quais são as melhores para você. E surpresa, surpresa, as unidades Gen 5 são um pouco melhores que as unidades Gen 4. Mas as versões Solidigm P44 Pro de 1TB e 2TB são, na verdade, um pouco mais rápidas que o Samsung 990 Pro. Portanto, se você está procurando a melhor unidade de sistema operacional que pode obter a preços muito acessíveis, recomendo fortemente verificar a versão Solidigm P44 Pro de 1TB e 2TB, porque há resultados absolutamente incríveis. O Samsung também é uma opção muito sólida, mas o Samsung tem especificações escritas em terabytes ligeiramente inferiores. Mas em alguns dos testes de consistência o desempenho é melhor. Então falarei sobre isso em um minuto. Então podemos ver que o Kingston Fire Renegade e o KC3000 estão bem no topo, bem como o FireQ para 530. Eles são muito bons lá. Curiosamente, os Lexar NM790 são muito bons, embora usem um tipo de caixa de buffer de memória host nos SSDs. Estes são comparados com alguns dos outros que possuem caixa DRAM no Solidigm ou Samsung 990 Pro, por exemplo. Agora, outro drive que preciso mencionar é o Solidigm P41 Plus, porque mesmo sendo um drive bastante econômico, como vocês podem ver, ele tem um desempenho melhor que o Lexar NM790, mesmo sendo um pouco mais barato e muito perto do topo, como o FireQ para 530. Então se você quer economizar, o P41 Plus é uma ótima opção. E também, curiosamente, aqui você pode ver neste teste o quão longe chegamos do Samsung 980 Pro. Essa é uma unidade muito conhecida e todos a recomendam como unidade. Mas você pode ver que muitas unidades podem ser mais rápidas e melhores que o 980 Pro. E você pode ver como o tipo de unidade Gen 4 de primeira geração está realmente desacelerando um pouco. E a segunda geração com melhores controladores e melhor caixa e melhor otimização do hardware, podemos obter um pouco mais de desempenho dos SSDs. Na parte inferior, você pode ver as unidades Sabrent Rocket 4.0 e Cadia Z4 de 41 TB. Portanto, para produtividade e edição de vídeo ou unidade de sistema operacional, estas são algumas das melhores unidades que você pode escolher. O próximo é o teste de consistência PC Mark X. E este é um teste muito sintético e muito exigente nos SSDs. Estamos preenchendo a capacidade da unidade cerca de 3 vezes para cima e para baixo. Estamos gravando mais de 23 terabytes de arquivos durante este teste. E o teste dura entre 10 a 20 horas. Velocidades de leitura e gravação da unidade muito exigentes. E isso realmente mostra o desempenho da unidade em uso intenso, consistente e prolongado. E ainda funciona bem depois disso? Então, tendo esse resultado em combinação com o resultado anterior da unidade do sistema operacional, se você tem muitos ativos e está constantemente usando tarefas muito exigentes, e isso representa realmente 0,01% de pessoas por aí, então esta é uma das boas opções para veja quais unidades são as melhores. E você pode ver que a unidade KC3000 de 4 TB é na verdade mais rápida do que algumas unidades Gen 5, o que é absolutamente insano. Isso apenas mostra que o KC3000 é uma unidade incrível para obter velocidades consistentes de leitura e gravação. E o controle e o cache funcionam muito bem. Outra coisa que notei neste teste é que quando você tem um drive de maior capacidade, ele costuma ter um desempenho melhor. A menos que você esteja usando um buffer de memória host, porque posso ver que o Lexar NM790 não faz isso. Uma unidade de terabyte tem desempenho melhor do que uma unidade de 4 terabytes, o que é um pouco confuso. Mas, independentemente disso, ter uma unidade de maior capacidade geralmente significa que você tem um cache maior, o que significa que quando você está trabalhando com arquivos maiores, é um pouco mais fácil colocar as unidades lá porque há muito mais espaço e é mais rápido.
Depois, no topo, temos o Samsung 990 Pro e o Fire CUDA 530. E você pode ver que o 990 Pro é outro nível e realmente sustenta suas velocidades muito bem, fora dos drives Gen 4. E o Fire CUDA 530, novamente, é muito consistente e realmente incrível nesse tipo de teste. Então podemos ver que o Verbatim 980 Pro e o P44 Pro da Solidigm são realmente muito parecidos lá no topo da linha, o que o Verbatim VI7000G tem um resultado muito surpreendente por fazer isso. Eu esperava que algumas das outras unidades tivessem um desempenho muito mais rápido, mas isso é interessante. E então estamos trabalhando um pouco até chegar lá. E aqui você pode ver se você tem o Solidigm P41 mais a unidade de 2 TB ou uma unidade de terabyte, você pode ver que a diferença de tamanho faz uma grande diferença em termos de capacidade. Mas também, se você tiver uma unidade Gen 4 de gama média, poderá ver como ela não consegue acompanhar o fato de você não ter caixa DRAM. Portanto, as unidades DRAM que possuem caixa DRAM têm um desempenho muito melhor neste teste do que as unidades sem DRAM. E a última especificação muito importante sobre a qual muitas pessoas não falam para os criadores é a especificação escrita em terabytes. Agora, terabytes gravados em TBW significa quantas vezes você pode escrever coisas no SSD e então a vida útil do SSD acaba. Como o SSD consiste em pequenas células que você pode preencher e são como células de dados e você pode realmente preencher a célula e esvaziá-la apenas um certo número de vezes antes que o SSD faça cabum e olhe, terminamos. E você pode perder a capacidade da unidade ou ela pode não ser confiável, mas muitas vezes você pode ver SSDs com garantia de 5 anos também com especificações escritas em terabytes. Então, basicamente, quando você vai a um fabricante de automóveis, eles dirão que daremos garantia de seu carro por 60 mil milhas ou 5 anos ou 7 anos para a Kia ou algo parecido. E isso só mostra quanta confiança eles têm no bom desempenho da unidade, mesmo depois de 5 anos. Portanto, o padrão da indústria, o que a Samsung estabeleceu e o que você vê, a Western Digital e alguns dos outros estabelecem, é de 600 TB por terabyte ao longo de 5 anos, o que significa que aproximadamente você pode gravar cerca de 30% da unidade a cada único dia durante os próximos 5 anos. E essa é a especificação da garantia. Se você for acima disso, por exemplo, se você estiver usando o Samsung 980 Pro ou 990 Pro, então, esses aqui, se você escreve mais de 300 GB todos os dias, digamos que sim. Muitas filmagens e você sabe, os arquivos do projeto têm 400, 500 GB, e você faz isso todos os dias. Então talvez esta não seja a melhor unidade para você porque não suporta tanto isso. Existem algumas unidades que são muito mais altas do que isso. E você pode ver aqui que um dos mais baixos que eu não recomendaria aqui é o Verbatim VI7000G, que para o drive de 2 TB oferece apenas especificações escritas de 700 TB, o que é muito baixo. Agora, Samsung 980 Pro e 990 Pro são o padrão 600. E tenha em mente que se você aumentar as especificações para uma unidade de 2 TB, geralmente isso também dobra. Portanto, 30% de 2 TB são, na verdade, 600 e poucos gigabytes. Em seguida, a segunda camada de unidades são Netak NV7000 e Cardea e Corsair MP701 Data Legend 970 também. Assim, as unidades Gen 5 e Solidigm P44 Pro, que na verdade oferecem 750 ou mais de 600 TB gravados por 1 TB. Agora, tenha em mente que às vezes os 2 TB não são o dobro de 1 TB. Por exemplo, Solidigm P44 Pro custa apenas 1.200 para a versão de 2 TB, mas 750 para a de 1 TB, o que é principalmente marketing porque deve dobrar com a versão de 2 TB. Então o KC3000 da Kingston está em outro nível com 800 TB gravados por 1 TB. O Lexar NM790 tem 1.000 TB gravados por 1 TB, mas não dobra para os 2 TB e vai para 1.500 para os 2 TB. Mas ainda assim muito impressionante em comparação com outros. Quase o dobro do que a Samsung oferece. O Fire CUDA 530 agora oferece um pouco mais. 1.275 TB gravados por 1 TB, e isso dobra por capacidade, então se você aumentar, você sabe, ele se adapta bem lá. Se você estiver usando uma unidade de projeto e estiver procurando por uma unidade de projeto, lembre-se do teste de consistência, o Fire CUDA 530 teve um desempenho muito bom lá em cima. E nesta unidade, você pode gravar cerca de 70% da unidade todos os dias. Portanto, 700 GB por dia durante os próximos 5 anos. E isso vai ficar bem, o que é muito bom.
Agora, lembre-se, mencionei o Sabrent Rocket e o Cardea Z440, que tenho aqui. Essas unidades aqui estão em outro nível e são 1800 terabytes gravados por 1 terabyte e o dobro para 2 terabytes. Isso significa que, nos próximos 5 anos, você poderá preencher a unidade em cerca de 95%. Então, preencha a unidade todos os dias durante os próximos 5 anos e você ficará bem, o que é uma especificação muito, muito impressionante. Então, se você tem muitos arquivos grandes, um fluxo de trabalho consistente e muito exigente para arquivos maiores, então talvez o Z440 do grupo de equipe Cardea, ou o Sabrent Rocket 4.0, não o 4.0 Plus, porque eles reduziram as especificações para esse, mas os 4.0 são os drives para você porque essa especificação é muito impressionante. É muito difícil testar as especificações escritas em terabytes, mas é nisso que devemos confiar na fabricação, no que eles testaram mas não acho que nenhum revisor possa realmente testar a unidade assim. Mas acho que é uma especificação muito importante a ser considerada pelos criadores. Concluindo, você recomenda apenas os SSDs M2? E eu diria que não, dependendo do seu fluxo de trabalho e do que você deseja. Uma unidade de cache. A unidade de cache também é uma daquelas que eu recomendo, como olhar os benchmarks da unidade do sistema operacional, porque isso também mostrará muitas velocidades aleatórias de leitura e gravação. O que precisamos gostar de ler? E o Solidigm P44 Pro e o Samsung 990 Pro são discos muito bons nisso. Mas digamos que você preencheu todos os seus SSDs M2. E você ainda tem algumas portas SATA restantes, então acho que vale a pena considerar alguns dos SSDs SATA, SSDs de 2,5 polegadas, porque para armazenamento extra ou algo parecido, unidades de projeto extras usando SATA também são perfeitamente adequadas. Ou se você quiser construir um NAS ou algo parecido, também é uma opção muito boa. Muito bom também para projetos, assim como o Samsung 990 Pro é muito bom para projetos. Agora, a única coisa que eu diria que provavelmente evite, curiosamente, são as unidades Gen 5 por enquanto. Só porque nas plataformas que temos, ao usar unidades Gen 5, a menos que você esteja na plataforma Ryzen, você pode estar perdendo alguns dos outros recursos. E não acho que valha a pena agora pelo preço que você está pagando e pelos outros recursos que pode estar perdendo. Então, talvez espere um pouco com as unidades Gen 5 para reduzir o preço e ficar um pouco melhor. Neste momento, as boas opções ficam para o Gen 4, ainda em 2024. Portanto, recomendo dar uma olhada no Solidigm P41 Pro. Essa é uma das minhas unidades favoritas. E também o Cardea Z440, se você encontrá-los em um bom negócio por causa das especificações escritas em terabytes nele. Agora, o Samsung 980 Pro, mesmo sendo a primeira parte da geração lá dentro, recomendo fortemente dar uma olhada também, porque muitas vezes durante a temporada de férias, em horários diferentes, eles têm promoções incríveis. Então dê uma olhada neles também. Então confira a descrição abaixo para mais informações e mais tutoriais relacionados a este vídeo. Mas se você é um criador e deseja construir o melhor banco para criar um PC, confira os guias de construção na descrição abaixo. Eles são totalmente gratuitos e há um para cada orçamento. Seja qual for o seu orçamento, há um para você lá. Obrigado pessoal por assistir e vejo vocês em breve. Bye bye.